Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora, Everton Ribeiro e Cruzeiro, que história é essa? Bom, Jorge Nicola falou sobre isso nas redes sociais dele e eu fui procurar informação antes de postar sobre isso apenas. Eu fui tentar, né, saber o que é que tinha, o que é que não tinha, e eu tô trazendo para você nesse vídeo de agora uma informação exclusiva através de uma pessoa uma fonte muito segura, não vou revelar o nome, obviamente, mas eu vou trazer aqui a informação que foi passada para mim e vou repercutir aqui com vocês, tá? Outra coisa também que eu quero trazer nesse vídeo de agora é com relação ainda ao jogo entre Bahia e Cruzeiro. A Clara Albuquerque, correspondente internacional do canal TNT e também torcedora do Bahia, ela fala sobre o Bahia nas redes sociais dela. Ela tem um quadro, né, exclusivo para falar do Bahia. Ela fala um pouquinho sobre essa partida do Cruzeiro que acendeu um sinal de alerta muito interessante e muito perigoso para o time do Bahia. O time do Bahia parecia extremamente cansado, sem força, sem energia dentro de campo. E embora falar sobre isso, ela vai trazer algumas informações, eu também vou trazer o meu lado e eu quero saber a sua opinião com relação a isso, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. E se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui desse lado aqui, ó. Deixa o like no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai propagar o nome do nosso Bahia e o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Bom, essa semana vai ser uma semana muito importante para o Bahia. Mais de 21 mil ingressos já garantidos para o jogo de segunda-feira na Fonte Nova, tá? E o Bahia já começou a liberar aqui, ó. 21/4, Bahia e Ceará, jogo importantíssimo. O Bahia tem que vencer de qualquer jeito. Tem que vencer de qualquer jeito. Não importa o que vai acontecer. O Bahia precisa vencer o Ceará de qualquer jeito na Fonte Nova. O Bahia está na zona de rebaixamento e tem que começar a fazer gordurinha agora para lá no segundo turno não precisar ficar fazendo contas, até porque o elenco do Bahia deveria ter sido projetado para poder aguentar todas essas competições. E a gente vai falar sobre isso também nesse vídeo, tá? E aqui, ó, logo após o jogo do Ceará, nós temos Bahia e Nacional, jogo ainda mais importante para o Bahia. Ou seja, o Bahia vai ter uma semana extremamente desgastante, cansativa e importante. E se o Bahia tivesse feito o seu deverzinho de casa, pelo menos no Campeonato Brasileiro, agora a gente não teria esse jogo do Ceará como um jogo muito importante, aonde o Bahia precisa vencer de qualquer forma. O Bahia vai precisar se desgastar no jogo do Ceará e mais ainda vai se desgastar nesse jogo contra o difícil time do Atlético Nacional, o ótimo time do Atlético Nacional pela Copa Libertadores da América, tá? E se você me perguntar, Tom, qual seria a prioridade? Bom, a prioridade nesse momento seria a Copa Libertadores. Por quê? Porque é tiro curto. Fase de grupos é tiro curto. O Campeonato Brasileiro vai até o final do ano. Mas, nesse momento, o Bahia também precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Não tem jeito. Porque o Bahia vacilou contra o Corinthians aqui, vacilou contra o time até esqueci o nome agora, aqui também na Fonte Nova, empatou, né? O Bahia não venceu ainda na competição, tomou um chocolate do time do Cruzeiro fora de casa. Então, velho, agora o Bahia se colocou nessa situação e vai ter que correr atrás desses pontos aí, tá bom? Bom, galera, bora falar agora sobre Everton Ribeiro, tá? Everton Ribeiro. Primeiro eu vou colocar para vocês aqui o que Jorge Nicola falou sobre Everton Ribeiro e eu vou colocar aqui o que foi que eu trouxe de informação para vocês. Bora ver aqui. Do peixe. Quero falar agora sobre Everton Ribeiro. É verdade que o meio atacante ex-Flamengo, que hoje pertence ao Bahia, pode voltar ao Cruzeiro? Essa informação surgiu na quarta-feira e um monte de torcedor da Raposa me perguntou na live também nas minhas redes sociais. Levei o questionamento para um dirigente do Cruzeiro e ele assegurou que para metade do ano a chance desse negócio acontecer é zero. Primeiro porque o Everton Ribeiro tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro e o tricolor não tem nenhuma intenção em liberá-lo. Depois porque os vencimentos do Everton hoje giram na casa dos 2 milhões de reais por mês, ele está entre os 5 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Mas para 2026 a história é outra, como o contrato
do jogador se encerra em 31 de dezembro. A partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. E o Cruzeiro vai analisar os prós e contras para pensar se vale a pena fazer proposta para o Everton Ribeiro, de olho em 2026. Para 2025 não há chance, até porque o Everton Ribeiro é protagonista de um dos projetos mais legais do Grupo City, a disputa do Bahia na Libertadores da América. Bom, tá aí, galera, pra vocês. E faltou também, Nicola, saber de uma coisa, né? Everton Ribeiro tem um plano pós-carreira aqui no Bahia. Ele tem um plano pós-carreira. Everton Ribeiro, quando encerrar a carreira dele, que muito provavelmente vai ser aqui no Bahia, tô falando muito provavelmente porque o futebol ele é muito dinâmico. Às vezes as coisas mudam quando a gente menos espera. Ele tem um plano pós-carreira de ser um manager do Grupo City aqui. E o que é que eu fui buscar de informação com relação a isso? Olha só, a informação que chegou pra mim de uma forma bem resumida é o seguinte: Everton Ribeiro está muito feliz aqui no Bahia, e ele pretende, quem sabe, encerrar a carreira dele aqui. Até porque, como vocês sabem, Everton Ribeiro tem um plano pós-carreira já com o Grupo City. Então, o que chegou para mim, a pessoa foi bem direta, rápida e objetiva. Everton Ribeiro está feliz aqui no Bahia e ele tem um plano pós-carreira aqui. Não exatamente no Bahia, no Grupo City. Mas o Bahia pertence ao Grupo City, então tá tudo aqui. Bom, o Cruzeiro pode até ter a vontade, mas não é o que parece que Everton Ribeiro tem ainda essa vontade, esse desejo de voltar para o time do Cruzeiro, tá? A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, às vezes as coisas podem mudar, porém foi o que recebi de informação e eu tô trazendo para vocês aqui. E a pessoa que me passou essa informação é uma pessoa que tem totais condições de afirmar isso aí sobre Everton Ribeiro, tá? Bom, agora bora falar sobre um assunto meio que chato. A Clara Albuquerque, ela vai trazer aqui um questionamento com relação ao jogo do Bahia, ao jogo do Bahia contra o Cruzeiro, ao cansaço físico do Bahia já agora. Será possível que estamos no mês 4 e o Bahia já sentindo o cansaço físico? Eu acho que não pode acontecer isso. Se estiver acontecendo isso, é um erro de gestão gravíssimo. E eu vou colocar para vocês aqui primeiro o que a Clara Albuquerque falou. Bora ouvir aqui. Clara Albuquerque. Quem não está inscrito no canal da Clara Albuquerque, vai lá, viu? O canal dela é muito bom. Ela sempre tem um quadro claramente tricolor, onde ela fala somente do Bahia. Bora ouvir. Vai ser a situação em relação ao departamento médico do tricolor, mas o Bahia entrou com mudanças porque o Rogério Ceni precisa rodar o elenco, precisa administrar o elenco, Positivo. Obviamente por conta do calendário. O Bahia cansou, claramente, fisicamente, o Bahia estava abaixo na partida. Só que a questão é, o Bahia sabe ou se planejou e tinha como objetivo estar na fase de grupos da Libertadores, estar na Copa do Brasil e avançar, no caso, né? Porque vai agora para a primeira fase. E o Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste, você já tem um calendário pronto no sentido de quantidade de partidas, considerando que você avance na Copa do Nordeste pelo menos ali até as semifinais, quem sabe uma final. Então o Bahia já tinha uma ideia, ao menos de objetivo, da quantidade de jogos que teria. Então o físico, o cansaço, não pode ser uma desculpa em abril, ainda que isso seja um ingrediente. Mas ele não pode ser a desculpa, não pode ser a justificativa, porque o Bahia sabia deste calendário. O Bahia sabia que teria 4 partidas de Libertadores antes de chegar na fase de grupos. E o objetivo era chegar na fase de grupos. Então, você precisa fazer um elenco já pensando nisso. E aí você ainda teve a oportunidade de fazer alguma contratação depois. O Ronaldo, no caso, foi assim, né? Mas talvez tivesse que ter contratado mais gente. Eu falei aqui que, para mim, no início especialmente de Campeonato Brasileiro, Bom, tá aí, galera, o que ela traz de opinião, né, na verdade, e eu concordo muito com ela, e eu digo mais. Má gestão, será? Cansaço físico, já agora em abril, realmente não tem condições. A temporada é longa, o Grupo City, o Bahia, sabia que teríamos um calendário bastante extenso. O Bahia precisava ter mais contratações, sim. E por que não contratou? Quis pagar para ver ou não acreditava que chegaria até a fase de grupos da Libertadores? São muitos questionamentos.
A verdade é que hoje a gente olhou o jogo do Bahia contra o Cruzeiro foi um jogo extremamente preocupante. Foi um jogo extremamente preocupante. O time do Cruzeiro engoliu o Bahia fisicamente. Atropelou o Bahia fisicamente. E nós estamos em abril. Em abril, início ainda da temporada. Eu espero de coração que esse jogo contra o Cruzeiro tenha sido apenas uma partida que o Bahia jogou mal. Porque não é desculpa em abril a gente vir falar aqui de cansaço físico para um time que tem que estar preparado, que fez uma pré-temporada fora do país e que tem que estar preparado até dezembro. E que já sabia que teria Libertadores, que teria a terceira fase da Copa do Brasil, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, sabia que teria todas essas competições. O sinal de alerta está ligado. O sinal de alerta está ligadíssimo. Não é desculpa. Não dá pra gente aceitar o treinador, ou seja lá quem seja, caso aconteça, que não aconteceu, vir falar de cansaço físico em abril. Início de temporada. Porque se início de temporada tiver assim, imagine no meio da temporada como vai estar. Imagine como esse time vai estar no meio da temporada. Então assim, alerta ligado, tá? Alerta ligado. Não é possível que o Bahia esteja com o time cansado agora. Eu quero acreditar que foi apenas uma partida ruim, que o Bahia jogou mal e que a partir dos próximos jogos as coisas vão voltar ao normal. Tá certo? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?